Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Leremos até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas. E comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, não me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje.
reverendo Hernandes, ele costuma usar essa palavra, esse tema, né, da providência carrancuda, tomando emprestado de William Cowper, que diz que por trás de cada providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. William Cowper era um grande compositor inglês e ele compõe um dos nossos hinos, nosso hinário, o hino de número 106, que diz: há uma fonte carmesim que meu Jesus abriu no dia em que na cruz por mim morreu e me remiu. Eu creio, sim, eu creio. Jesus por mim morreu, foi sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu. Esse texto de 1 Samuel, capítulo 30, mostra para nós, ensina para nós acerca da providência de Deus. E o tema da mensagem dessa noite é o Deus que luta por nós. O Deus que luta por nós. Davi, ele já havia experimentado isso. Lá em 1 Samuel capítulo 17, nós vemos Davi lutando contra Golias, na batalha mais épica, na batalha que praticamente todo mundo na igreja conhece desde pequeno, né? Especialmente meu filho Davi, ele gosta muito de ouvir sobre Golias, né? E ouvir que Golias caiu, né, com seus altos 2 anos de idade, é uma das histórias que ele mais gosta. E lá, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vemos Davi já naquele momento percebendo que não era ele quem lutava, mas Deus quem ia à frente. Quando Davi se dispõe a lutar contra Golias, ele luta não para fazer seu nome grande, não porque ele se achava poderoso, não porque ele achava que era mais forte e podia derrotar Golias, mas porque ele confiava no Deus que o guardava, porque ele sabia que Deus era providente, que Deus é quem sustentava e que Deus era fiel. E por isso, então, ele luta pela glória de Deus. Ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é? Ele não olha para o gigante, ele luta pela glória de Deus. E quando ele vai então para poder lutar contra aquele gigante, diz o texto bíblico que as armas que ele usa não são as mesmas do gigante, apesar de Saul querer colocar Davi com as mesmas armas que o gigante tinha. O gigante tinha um capacete de bronze, Saul coloca um capacete de bronze em Davi. O gigante tinha uma couraça é colocada em Davi. Ele tinha uma grande espada, a espada é colocada nas mãos de Davi. Porém aquilo ali não significava nada. Davi nunca tinha lutado com armadura. Ele deixa aquilo para trás e vai, separa 5 pedras do ribeiro, pega as suas armas, o seu cajado e leva a sua funda. E quando ele chega diante do gigante, o gigante zomba e diz: eu sou cachorro, para você vir lutar comigo com paus e pedras? E Davi diz: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi luta pela glória de Deus, sabendo que Deus é quem lutava por ele. Ele sabia que a batalha não era dele, a batalha era do Senhor. Chegamos agora no capítulo 30, primeiro livro de Samuel. Durante todo esse período, Davi agora então ele é perseguido por Saul. Ele consegue status, ele consegue fama em Israel. Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E ele consegue também o ódio do rei. Saul já havia tentado matá-lo diversas vezes e agora ele tem que fugir da sua própria pátria. Ele tem que sair de Israel. E agora então ele está agora dentro do território inimigo, dentro de território filisteu. E ali então ele entra em uma caverna onde homens da pior espécie se unem a ele na caverna de Adulão. 400 homens. No capítulo 30 agora não são apenas 400, nós temos 600 homens junto com Davi. Ele agora lidera esse exército de renegados, de homens rejeitados, daqueles que eram endividados, daqueles que eram amargurados de espírito. E Davi recomeça a sua vida. Ele está com suas 2 mulheres, ele tem Ainoã e Abigail como suas esposas, e ali ele batalha. No capítulo 29, os filisteus então, eles vão à guerra contra Saul, contra o povo de Judá, e os príncipes filisteus desconfiam de Davi. Eles dizem: não, Davi não pode vir contra nós. Esse homem ele pode nos trair no meio da batalha. Então mande Davi embora.
mande Davi de volta para sua terra. Apesar de ter conquistado a confiança de Aques, o rei de Gate, na Filístia, os filisteus não confiam nele. Então ele é rejeitado mais uma vez e mandado embora para casa. Ele e seus homens partem, então, em direção a Ziclag, de volta para casa. Talvez aqueles homens vão embora para casa decepcionados. Talvez Davi tivesse no seu coração o intento de ajudar Israel. Quem sabe no meio da batalha, como uma estratégia para livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Contudo, a providência de Deus faz que eles não batalhem. A providência de Deus faz com que eles vão embora para sua casa. Então chegamos no versículo 1 do capítulo 30. Eles estão indo para suas casas. E a primeira coisa então que nós vemos nesse texto é a devastação. Eles saíram de casa, eles despediram das suas mulheres e filhos, eles vão para a batalha. Agora eles estão voltando mais cedo para casa, eles não precisaram guerrear. Talvez então agora animados para chegar nas suas casas. Eles andam por 3 dias. Depois de 3 dias, veja o versículo 1, sucedeu que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclag. Então Davi parte desde Afec até Ziclag, cerca de 140 quilômetros. 140 quilômetros esses homens andam por 3 dias. Mais de 40 quilômetros por dia eles andam. Eles estão indo para casa. Animados, talvez, esperando o abraço da esposa, o aconchego do lar, dar um beijo nos filhos. Mas eles avistam a distância. Eles estão chegando e fumaça. Quando eles avistam a cidade ao longe, eles veem fumaça subindo, a cidade queimada. Você consegue imaginar isso, querido? Você está voltando para casa, mas a cidade está devastada. Os amalequitas, a quem Saul deixou de exterminar, lá no capítulo 15, agora eles se aproveitam da situação, e eles levam as famílias e os bens destes homens. Eles, voltando para suas casas, desejando o conforto do seu lar, eles recebem a pior notícia. Um quadro estarrecedor, queridos. A cidade queimada, e ninguém lá. Todos da cidade sumiram. As mulheres e as crianças, todos levados cativos pelos amalequitas, inimigos de Israel. Todas as suas riquezas, todos os bens que eles conquistaram, tudo aquilo que eles tinham, roubados, eles perderam tudo, nada lhes restava. Esses homens estão perplexos, atordoados. O pior cenário que eles pudessem imaginar, tomados de grande abatimento, uma alma pesada. E talvez a pergunta que nós podemos nos fazer é: o que fazer quando os inimigos tiram a paz das nossas casas? O que fazer quando nos é tirado o nosso bem mais precioso, a nossa família, a paz familiar, a harmonia entre os entes queridos, a alegria na convivência do lar? O que fazer quando os inimigos tiram as nossas riquezas, os nossos bens, as nossas finanças? Quando tomam posse dos nossos filhos, das mulheres, os mantêm cativos, seja qual for tipo de cativeiro, talvez nossos dias hoje, o cativeiro das drogas, de uma vida leviana, da prostituição, a rebelião, a desobediência, ou mesmo da doença, da depressão. Agora esses homens, eles estão profundamente angustiados, devastados. Seus animais foram levados. Agora eles temem encontrar os corpos dos seus familiares. Não há ninguém lá. Suas mulheres e seus filhos sequestrados. E agora somente o pensamento: o que esses homens maus podem estar fazendo com as nossas mulheres? O que esses homens maus podem estar fazendo com os nossos filhos? Devastação. Contudo, queridos, nós vemos uma providência carrancuda aqui nesse texto, porque ainda assim, o texto bíblico diz no verso 2, eles tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Aonde está a providência de Deus? Eles não lutam a batalha, eles voltam para casa.
Deus não permite que esses homens lutem aquela guerra, porque existe uma outra guerra para eles batalharem. Muitas vezes nós temos planos frustrados, nós temos os nossos projetos e queremos que Deus abençoe aquilo que nós estamos nas nossas mãos, mas muitas vezes Deus frustra alguns dos nossos planos pela sua providência. Deus tinha uma outra batalha para esses homens. Vocês vão voltar porque vocês terão que resgatar suas famílias. Há uma batalha mais importante a ser travada. Às vezes ficamos frustrados, perplexos. Esses homens voltam para casa e veem aquela cena estarrecedora, devastadora. Eles estão angustiados. Eles veem só a foto do momento, mas eles não percebem que o Deus providente está cuidando de cada detalhe. E Deus preservou cada uma daquelas pessoas. Ninguém morreu. Ninguém foi morto. Eu me lembro da história de um homem que estava em um barquinho, e ele navegando, vem uma chuva, e ele vem a naufragar e parar numa ilha deserta. E naquela ilha, então, ele dá graças a Deus por ter a sua vida salva, por ter conseguido permanecer vivo. E ali, então, ele viu muito daqueles episódios lá da Discovery Channel, de sobrevivência. E aí, então, ele, perto de um lugar de água potável, ele constrói um pequeno abrigo para protegê-lo da chuva, para protegê-lo de animais durante a noite. E aí ele consegue, então, fazer uma pequena fogueira. E aí, certo dia que ele sai para caçar, para procurar comida, ele volta, as brasas daquela fogueira haviam queimado a sua casa. E agora, devastado, desesperado, ele diz: Senhor, por quê? A única coisa que eu tinha aqui nesse lugar agora, eu vou demorar dias para conseguir reconstruir um abrigo. Então aquele homem cai e começa a chorar, e dentro de algum tempo chega uma embarcação, e os homens tocam no seu ombro e dizem: nós viemos buscá-lo. Ele diz: mas como vocês me viram? E eles dizem: nós vimos o sinal de fumaça que você fez, e nós viemos resgatá-lo. A providência de Deus. Deus é o Deus que cuida de nós, queridos. E a pergunta, talvez, a primeira pergunta que devemos fazer para nós é essa: confiamos em Deus, na providência do Senhor, quando tudo vai mal, quando estamos no meio da tempestade, quando não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel? Confiamos no Senhor, porque fé no Senhor não é ter a expectativa que Ele vai fazer aquilo que nós queremos, mas confiar na sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, independentemente das circunstâncias, certo de que Ele cuida de mim, que todas as coisas cooperam para o meu bem, e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. O texto continua, e no verso 3, então, nós vemos esses homens sofrendo, e esse texto, então, nos ensina, depois da devastação, aprendendo a sofrer. Veja, Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Até não terem mais forças para chorar. Alguns tiveram tanto de luto, eles choraram tanto, eles sofreram tanto, eles se angustiaram tanto, eles chegaram a um estado emocional tão difícil, que eles sequer conseguiram continuar a jornada lá na frente para resgatar os seus parentes. Diante do sofrimento, queridos, a vida não para. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças nele. A vida é difícil, é dura, mas a luta continua. Nós não somos chamados a parar enquanto há algo para ser feito. Há espaço para o luto, há espaço para chorar, mas sem excessos, sem os excessos de querer matar o líder. Esses homens, eles choram, e agora então eles querem apedrejar Davi, porque eles colocam a culpa nele, eles lançam a culpa no líder. E muitas vezes nós fazemos isso também. Nós queremos culpar outros, nós ficamos estagnados, nós muitas vezes nos fazemos apenas de vítimas, e isso nos impede de agir, de voltar-nos para o Senhor.
O texto bíblico diz que todos estavam em amargura. Eles estavam amargos. Muitas vezes o sofrimento da vida traz amargura ao nosso coração, faz de nós amargos. E o pior, eles tornam a vida de Davi ainda mais difícil. Ele já havia perdido seus parentes, ele é o líder, ele tem o peso maior sobre os seus ombros. As suas 2 esposas foram sequestradas, e agora, diz o texto bíblico, que ele se angustiou ainda mais, no verso 6, pois o povo falava de apedrejá-lo. O verbo usado para quando Jacó se perturba, quando ele vai ao encontro de Esaú, ele está perturbado, ele está angustiado por conta desse encontro com Esaú, pensando que Esaú poderia matá-lo, é o mesmo verbo usado para Davi aqui. Ele muito se angustiou, estar em aflição, em dificuldades. Parece que Davi vem vindo em um abismo chamando o outro, sabe? Desde a queda de Golias, a partir dali, da grande vitória, de algumas vitórias militares que ele tem em Israel, dali em diante, perseguição do rei, inimigo público número 1 de Israel, e agora, tudo que ele tinha, ele perdeu, e o exército que está do seu lado quer matá-lo, seus próprios homens, aqueles que estão junto com ele, querem matá-lo. Davi sofre, Davi se angustia. Contudo, o texto bíblico nos ensina em como sofrer, mantendo-nos fiéis em meio às dificuldades. Mantendo-nos fiéis em meio às dificuldades. Podemos chorar, podemos nos angustiar, mas os sofrimentos têm nos tornado amargos, queridos. Têm nos paralisado, têm nos feito querer culpar outros, agredir outros, afligir outros. Veja o que diz o verso 6, a última parte dele. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que coisa belíssima. Davi se reanimou no Senhor, Yahvé, seu Deus. As 2 mulheres foram levadas, o seu próprio exército agora fala em apedrejá-lo. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. No pior momento da sua vida, ele se reanimou no Senhor. Ele não tinha nada que ele pudesse chamar de seu, ele não tinha mais bens, a sua família estava sequestrada, os seus próprios homens não estavam com ele, mas ele tinha alguém que ele podia dizer que era seu Deus. E por isso ele pode escrever o salmo dizendo: Senhor é meu pastor e nada me falta, porque ele me basta. Por isso, como a Larissa citou o Salmo 63, quando Davi diz: a tua graça é melhor do que a vida, porque estando no deserto de Judá, não tendo mais nada, ele sabe que ele não precisa de mais nada, ele tem o seu Deus, e ele se reanimou. Hazak, palavra hebraica, o verbo, fortalecer, ser forte, ser corajoso, ser firme. A sua fortaleza, a sua coragem, a sua firmeza está em quem? No seu Deus, no Senhor. Ele se agarrou no Senhor, queridos. Enquanto todos estão paralisados, enquanto aqueles homens estão olhando para aquela situação devastadora, Davi agora olha para o seu Deus, aquele que cuida dele, aquele que é o Deus providente, e ele então tem seus ânimos recobrados. Então ele agora se reanima, ele se lembra dos feitos do Senhor, ele se lembra das promessas do Senhor, ele se lembra daquilo que Deus fez no passado e do que Deus havia prometido no futuro. Deus promete, Deus cumpre, Ele é o Yahvé, o Deus pactual, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que prometeu que de uma descendência, de um filho de uma mulher estéril, de 90 anos de idade, Deus suscitaria uma nação mais numerosa do que as estrelas dos céus, e Ele cumpriu. O Deus que promete que daria a terra prometida, e eles estão na terra prometida. O Deus que havia prometido que Davi se assentaria no trono. Ele confia no Senhor. E muitas vezes, queridos, em face das circunstâncias adversas, nós somos convidados a nos lembrar dos feitos do Senhor, da providência de Deus, em como Ele tem cuidado de nós.
Lembra do hino? Conta as bênçãos, dize-as quantas são. Nos lembrar do que Deus fez, nos lembrar dos seus gloriosos feitos, nos lembrar das promessas do Senhor. Deus cuidou até aqui e Ele vai continuar cuidando. Veja comigo o verso 7. Disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás tudo e tudo libertarás. Veja, queridos, Davi está no escuro. Eles não sabem quem havia sequestrado. Nós sabemos que são os amalequitas aqui nesse texto, mas eles ainda não. Eles não sabiam se iriam para leste, para oeste, para norte, para sul. E a primeira coisa que Davi faz é consultar o Senhor. Mas algo interessante nesse texto é que é a primeira vez que Davi consulta ao Senhor desde que ele sai de Israel. E talvez durante esse período, quando ele entra lá na caverna de Adulão, junto com homens amargurados, talvez ele estivesse amargurado também. E talvez Davi, durante esse período, passou por um período de trevas. Mas agora, que parece que ele chegou no fundo do poço, ele se reanimou no Senhor. E agora ele busca a Deus. Ele pede que o Senhor o dirija. Ele se volta para o Senhor. Ele pede então que Abiatar, filho de Aimeleque, a quem Saul havia mandado matar todos aqueles sacerdotes, porque haviam ajudado Davi anteriormente. Então Abiatar é o único que sobrevive e foge, e agora então está com Davi. E Davi então consulta ao Senhor, e o Senhor responde a Davi. Ele é ungido do Senhor. Veremos Saul tentando perguntar a Deus, consultar a Deus, mas Deus não responde. Deus responde a Davi. E Davi, pela providência de Deus, tem um sacerdote a quem consultar. Para nós hoje, nós temos um sacerdote muito melhor do que Abiatar a quem recorrer. Nós temos um sumo sacerdote, alguém que sabe da nossa dor, alguém que conhece a nossa história e alguém que intercede por nós junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos recorrer a Ele em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Não há mais mediadores. Nós podemos nos achegar diante dEle. E o texto então continua dizendo, e Deus responde: vocês vão alcançar e vamos libertá-los. Eles ainda não haviam conseguido, mas Davi confia no Senhor. Ele sabe que Deus é quem luta por eles. O Senhor é quem luta pelo seu povo. Deus é quem luta por nós. Veja o que diz o verso 9: partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Eles partem então de Siclag, chegam até o ribeiro de Bessor, cerca de 30 quilômetros. Imagine, queridos, esses homens andaram 145 quilômetros, eles choraram até não ter mais forças, e agora então eles partem, talvez sem ter tido uma comida nas suas casas, porque os amalequitas não deixaram sobrar nada. E quando eles chegam à beira daquele ribeiro, com seu coração entristecido, 200 deles sequer conseguem atravessar aquele ribeiro. O texto bíblico diz que eles estão exaustos, 1/3 dos homens. O exército já não é tão grande, são 600. E o texto bíblico diz que 1/3 deles fica para trás. Talvez um momento para aqueles homens pensarem: agora complicou. Será que vamos conseguir? Davi se reanimou no Senhor. Ele sabia quem é que lutava por eles. E Deus não precisa de um exército numeroso, tampouco um exército forte, bem alimentado ou bem descansado. Deus é quem vai à frente. E veja o Deus providente aqui, cuidando do seu povo, há um encontro casual. Eles deixam os homens ali, e aí eles acham no campo, diz o texto, um homem egípcio e trazem ele para Davi. Esse encontro casual, Deus coloca esse homem ali, e ele é quem guia Davi até os amalequitas. Eles deixam
para trás um egípcio para morrer. E o texto bíblico diz que Davi recupera esse homem, alimenta esse homem, cuida dele, aquele que os amalequitas deixaram para morrer no caminho. Davi, ungido do Senhor, ele cuida, ele o trata com bondade. E aquele homem então é quem guia Davi e seus homens até os amalequitas. Veja comigo o verso 16. Descendo os guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Veja a diferença. Nós temos homens festejando, homens que estão naquele momento se alegrando, e homens que estão com seu coração angustiado. A foto do momento é essa. E muitas vezes é assim que podemos ver algumas fotos hoje, ou que os salmistas muitas vezes veem a foto. Por que o ímpio prospera? Por que os maus estão festejando enquanto nós estamos angustiados? Por que, Senhor? Por que eu estou sofrendo e por que os maus prosperam? Nós vemos a foto do momento, mas o Deus providente, Ele está cuidando de toda a história. Ele é quem está no controle. E diz o texto bíblico, então, que feriu os Davi, verso 17, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Olha, mais um milagre. Esses homens não teriam forças para lutar durante um dia inteiro. A batalha se estendeu desde o crepúsculo da tarde até a tarde do dia seguinte. Horas e mais horas, com a espada na mão, horas e mais horas, lutando. Eu não sei se você já fez alguma luta, queridos. Lá em São Paulo eu tinha um projeto de jiu-jitsu para as crianças, e aí pouquíssimas vezes eu fui lá para poder participar do treino. E aí eu fazia 5 minutos, os meninos eram muito menores do que eu, sabe? Eu quase morria. 5 minutos, rolando ali. Esses homens ficam dezenas de horas, lutando. Depois de toda essa jornada, Deus os sustenta. Deus é quem sustenta esses homens. E diz o texto bíblico que todos foram feridos e nenhum deles escapou, senão, olha a ironia do texto, só 400 moços. Quantos que estão no Davi? São 400. Mas deles, morreu todo mundo, devastou todo mundo, sobrou só 400 do lado deles, que fugiram montados em camelos. O Deus que sustenta tudo que foi levado, diz o texto bíblico que Davi recuperou, ninguém morreu, nenhum bem foi perdido. Mais do que isso, eles não apenas recuperaram seus bens, eles recuperaram um despojo muito maior. Que triunfo maravilhoso. E esse texto nos ensina algo, que tem alguém que luta as nossas batalhas. O ungido do Senhor que luta em nosso favor e recupera na sua batalha absolutamente tudo. Todos que o Pai lhe deu, nenhum deles se perde. Todos são salvos na sua batalha. E o resultado da vitória de Davi, diz o texto bíblico no verso 20, este é o despojo de Davi. E agora então a partir do verso 21 nós vemos o ungido do Senhor distribuindo graciosamente os despojos de batalha. Olha o que diz o final do verso 21, quando Davi volta para aqueles homens que não foram para a batalha, os 200 que ficam. Davi, aproximando-se destes, no final do versículo, os saudou cordialmente. Ele saúda aqueles homens cordialmente, ele os trata com bondade, com graça. Davi é gracioso com o egípcio, Davi é gracioso para com os que ficaram, Davi é gracioso para com aqueles que queriam matá-lo. Davi aprende a amar aqueles que estão ao seu redor. Ele passa a compreender a graça de Deus que age na vida dele, e agora ele pode enxergar com graça as pessoas ao redor dele. E diz o texto bíblico então que ele divide aquele despojo entre todos aqueles homens. E do verso 26 ao 30, então nós temos essa distribuição dos despojos. Mas há algo mais que nós vemos nesse texto.
a questão de 3 dias. Veja no verso 1 que diz que ao terceiro dia eles vieram com ímpeto. Veja quando se fala do egípcio, que no verso 13, eu adoeci há 3 dias, ele estava então à morte ao terceiro dia. Normalmente 3 dias é algo muito repetido nas escrituras. Ao terceiro dia, depois de 3 dias, morte e vida. No terceiro dia da criação é que Deus gera vida. Só há vida a partir do terceiro dia da criação. Na segunda multiplicação de pães e peixes, depois de 3 dias, aquele povo estava com Jesus 3 dias sem comer. E depois disso, fartura. 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós somos o povo do túmulo, da cruz e do túmulo vazio. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse texto, querido, não somos nós quem lutamos nele. Nesse texto nós não somos Davi. Nesse texto, possivelmente nós somos aqueles 200 que ficaram para trás e sequer conseguem participar da batalha. Ou pior, nós fomos aqueles que foram sequestrados. Na batalha pela nossa salvação, o ungido do Senhor lutou sozinho. Nós sequer podemos fazer qualquer coisa para ajudá-lo. O ungido do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, passou por algo terrível, porque ele viu a sua noiva ser escravizada. Ele viu aqueles a quem ele criou e a quem amava tornar-se escravos, total devastação na queda. E agora são levados cativos para longe do jardim. Contudo, o texto bíblico diz que ele lutou por nós. Ungido do Senhor que venceu a batalha. Ele foi até as últimas consequências, e ele é quem conquistou todas as bênçãos para repartir conosco a sua herança. Jesus Cristo, queridos, é quem luta por nós. Nós não podíamos. Nós não podíamos nos salvar. Nós não podíamos mudar a nossa circunstância, a nossa situação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu vida. E Ele morreu por nós. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E por isso nós podemos ter esperança, porque com Ele nós ressuscitaremos. Diante disso, queridos, nós somos chamados, em face da devastação, em face das crises, das adversidades, a olhar para o Deus providente, o Deus que governa a história, o Deus que está no controle de toda a história. Podemos ter planos frustrados, mas devemos confiar naquele que é o Senhor da história, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos sustenta. E afinal de contas, a providência não é carrancuda. O problema é que nós estamos enxergando o lado errado. Tem uma música do Estênio Márcio que eu gosto muito, que ele conta sobre o tapeceiro, e ele diz que a nossa vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres, tristes, e se você olha do avesso, você não entende, nada se encaixa, mas se você vê pelo lado certo, tudo se encaixa, tudo se explica, tudo coopera para o meu bem, tudo glorifica o tapeceiro, Jesus Cristo. Deus está no controle da minha e da sua história. Nós devemos glorificar a Deus no meio de sofrimento. Nós devemos nos reanimar no Senhor. Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: reanime-se no Senhor. As circunstâncias não mudaram naquele momento, mas Davi mudou. E Deus decide honrar o nome dele na vida de Davi. E devemos nos lembrar que o Senhor Jesus é quem nos resgata. Ele é quem luta por nós. E o nosso coração deve se voltar para Ele, para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, queridos.